Bom, boa noite então, pessoal. Se vocês conseguirem aí dar um ok no chat, então, eu iniciei a gravação da nossa aula agora, só para dar permissão, então. Vou compartilhar a tela aqui com vocês, para vocês irem acompanhando comigo nos slides. Ok? Bom, na aula passada, então, a gente viu alguns quesitos de tradução no seu campo teórico e prático, que seria a teoria da tradução, ou a sua teorização e a sua prática, tá? E alguns elementos que regem o processo tradutório, e é com enfoque nisso, principalmente naquilo que a gente conceituou na aula passada, a respeito da teorização, da teoria da tradução, como ela própria se formula dentro do seu processo, e a gente vai dar enfoque aqui, então, com esse outro tema, tradução ou fidelidade, né? Quando a gente pensa em tradução, a gente sempre pensa em termos de fidelidade. Quão fiel é um texto traduzido ao seu original, certo? Mas essa fidelidade está baseada em quê? Ela obedece a que critérios, certo? Então, é um pouco isso que a gente vai discutir na aula de hoje, tá bom? Bom, então a gente tem esse embate de tradução versus fidelidade, né? Traduzir é corresponder a uma certa fidelidade, uma fidelidade a quê? A serviço de quem? A que critérios obedece, né? E se eles são antagônicos em algum ponto também, né? Então, a gente tem para isso a tentativa de produzir uma certa equivalência entre língua de partida e língua de chegada, certo? Criar uma equivalência entre os dois termos, uma equivalência entre essa língua alvo e essa língua original, né, esse texto original, certo? Esse texto fonte. Então, a gente tem aqui um teórico, o Fraser Tyler, ele vai definir três eixos para se seguir em busca de manter uma fidelidade na tradução, certo? Então, a tradução ela deve reproduzir em sua totalidade a ideia do texto original. Em segundo, o estilo da tradução deve ser o mesmo do original. E, por fim, a tradução deve ter toda a fluência e a naturalidade do texto original. Tá? Então, a gente vai discutir mais pormenorizadamente, então, o que significa, primeiro, essas totalidades aqui descritas, né? O mesmo, totalidade, a fluência, a naturalidade. Então, o que são esses aspectos ali nos seus pormenores, tá certo? E o que corresponde? Ideia de texto original, estilo do texto original, e também essa fluência e naturalidade, tá certo? Então, a gente tem no processo tradutório esses dois termos. Como a gente já viu, quando a gente cria terminologias, quando a gente cria ideias de tradução, a gente já está formulando uma teoria da tradução, uma teorização da tradução, que é por si só também já uma prática da tradução, né? Então a gente tem tanto uma equivalência quanto uma transposição nos métodos de tradução, certo? E é aqui onde a gente encontra esses dois eixos aqui também, que é palavra por palavra ou sentido por sentido. E por que equivalência e transposição, elas regem, elas orientam essas formas de fazer a tradução, seja por equivalência, seja por transposição, o que cada uma delas remete no processo tradutório, certo? Então, a gente vai ver
que equivalência a gente tenta buscar uma reorganização linguística de uma língua para outra. Enquanto transposição, a gente busca essa transferência de sentido, tá certo? Mas a gente vai operar nesses dois eixos, tá? Não é excludente do outro, mas a gente pode, a partir disso, fazer determinações do onde a gente pode encontrar equivalências e onde a gente pode encontrar transposições, tá certo? Bom, então o primeiro eixo que a gente viu lá é tentar atingir em sua totalidade a ideia original do texto. Mas para isso a gente tem um funil de depreensão desse conteúdo textual, né? Então, primeiro a gente tem o autor, tá certo? Depois do autor a gente tem a obra. Depois da obra a gente tem a leitura e por fim a gente tem o processo de tradução, certo? Então a gente tem que trabalhar com esse funil em todas as suas mediações, em todas as suas competências e os seus limites, certo? Então a gente vai buscar no autor, buscar na obra, nessa leitura que a gente faz do texto, para, enfim, produzir uma tradução, tá certo? Então, pensando na questão da totalidade da ideia original do texto, ou do texto original, né, a gente tem uma questão linguística envolvida no processo de significação mesmo, né? Então, compreender o signo, o código da língua, como um reflexo do mundo, torna o signo apenas um receptáculo de significados, tá certo? Ou seja, há uma esquematização que informa, tá certo? Informa os referentes do mundo num dado simbólico que este, em si, encapsula o significado. Mas a língua não funciona dessa forma. A gente tem no significado uma regulação de sentidos no mundo, certo? Ou, em si mesmo, ele contém uma produção de sentidos do mundo. Não há uma equivalência aí, nesse tratando do signo, a um referente no mundo de maneira inequívoca, tá certo? A língua não tramita dessa maneira na sua construção, tá certo? A gente cria imagens acústico-imagéticas, né? Tem um som, uma produção de um som arbitrário, né? Que remete a nós um conceito no mundo. E esse conceito no mundo se articula e produz sentido a partir dessa interação, certo? Então, ele não é um receptáculo passivo dos referentes do mundo, tá? Para a gente ter um exemplo, para a gente poder encarar como isso seria uma tentativa de receptáculo de significado a partir dos signos, né? A partir de uma sistematização de uma linguagem que pudesse obedecer critérios unívocos de representação, a gente tem alguns filósofos que forçaram a filosofia da linguagem para tentar encaixar, para tentar fazer mesmo um esboço, uma espécie de exercício da linguagem, para deflagrar essa impossibilidade de criação de sentido, certo? Então, a gente tem algumas propostas feitas por alguns autores, numa espécie de sistematização rigorosa de linguagem, certo? Então, para a gente dar um exemplo, a gente vai usar mais ou menos essa tabela aqui. Vamos dizer que a gente tivesse, então, uma grafia, né, um símbolo ali, que representasse determinações categóricas de certas representações referentes no mundo. Então,
Vamos colocar assim. Então, todas as palavras, todos os referentes, aliás, que existem no mundo, que são organismos vivos, por exemplo, teriam que começar com a letra A, por exemplo. Tá certo? Aí a gente desce essa categoria e fala assim, ó, então todo organismo vivo vegetal deveria ser constituído pela letra A, seguido da letra B. Mas se esse organismo vegetal fosse arbóreo, ou seja, fosse uma árvore, fosse uma planta, né, uma raiz ou qualquer outro tipo, então ela teria que ser seguida de A, B, C, tá certo? Agora, se ela for frutífera, então é A, B, C, D. Agora, se ela for uma frutífera de clima tropical, por exemplo, ou de uma fruta cítrica, enfim, a gente pode criar N categorizações e ir determinando grafias para representar. Essa seria a tentativa, então, de produzir uma espécie de signo linguístico que tivesse um referente no mundo inequívoco. Seria impossível desse signo conter mais de um significado, de se articular com mais um significado. Ele teria uma representação inequívoca do seu referente, tá certo? E a gente, então, dotaria de sentido a partir dessa metodologia, certo? Mas a língua não se constitui dessa forma. É impossível constituí-la, porque é inerente ao processo da linguagem condições de intenção comunicativa, de desvios de forma, de temporalidade, diacronia, sincronia, tá certo? Eles estão inerentes. Eles não se adensam à linguagem após a estruturação dela, apesar de haver também esse processo dentro de uma linguagem já sistematizada. Mas muito dela também está formulada inerentemente ao processo de sistematização da linguagem, tá certo? E isso nos diz o quê? Falando em sistematização e o uso da linguagem, ou seja, aquilo que a gente evoca dentro desse sistema linguístico para reproduzir comunicação, para ganhar expressividade. Né? É a dicotomia proposta pelo Saussure entre langue e parole, tá certo? Então, a langue, né, ou seja, o sistema linguístico, pode ser aqui uma língua, né, ela é um sistema arbitrário, ou seja, não há nada na palavra árvore, desse som, né, que obedeça rigorosamente a uma sistematização em que interfira, ou seja, receba uma interferência direta do seu referente, tá certo? Ela é uma expressão criada, ou seja, um significado atribuído a um signo de maneira arbitrária e de maneira contraditória a outros termos dentro desse sistema, tá certo? Já a parole é o nosso uso concreto da linguagem, ou seja, quando a gente usa ela dentro de um contexto comunicacional ou expressivo, tá certo? E é aqui onde a gente vai se debruçar sobre o texto da tradução, porque nós não estamos produzindo um sentido, uma expressão, nós estamos traduzindo, tá certo? Ou seja, a gente já tem um material, a gente já tem o uso concreto, a gente já tem um enunciado organizado, tá certo? Então, na Lang, a gente vai ter uma atualidade, ou seja, uma definição prescritiva da linguagem, né? Como ela rege essas organizações, esses sistemas, dentro, aliás, dentro desse sistema de códigos que ela prescreve, que ela dita, que ela ordena, que ela regulariza, né? Enquanto na parole a gente tem uma virtualidade, ou seja, uma potencialidade. Quer dizer, aquilo que está dito dentro do enunciário, aquilo que foi construído dentro das possibilidades linguísticas desse sistema, ganha uma possibilidade de entendimento, tá certo? Ganha uma potencialidade de significação toda enfeixada por várias circunstâncias situacionais,
circunstâncias sociais, entendeu? Circunstâncias de ordens expressivas mesmo, tá certo? Então, na Lang, a gente vai ter a organização desses significantes, ou seja, aquilo que produz o signo e que está vinculado aos significados, certo? Então, a gente não dissocia um do outro, né? A gente mantém um vinculado ao outro. É por isso que a gente fala sobre equivalência e transposição, não equivalência ou transposição. Um está ligado ao processo do outro, tá certo? Então, mantendo essa ideia de que a gente deve ser fiel à totalidade da ideia do texto original, a gente tem que entender que ele incorre em visões de mundo. Ou seja, o autor que escreveu a obra, ele depende da sua potencialidade, da sua capacidade expressiva, dentro do manuseio da língua, ou seja, do sistema linguístico a qual ele está inserido. Se eu disser aqui para vocês, olha, eu queria ser uma pessoa mais preocupada com a dor alheia, eu escrevo isso num texto, por exemplo. Então, eu queria ser um preocupado com a dor alheia, né? E alguém pode dizer, olha, professor, talvez você queira dizer que você queria ser mais empático, né? É aquilo que o Jacobson vai chamar também de tradução intralingual, né? Quer dizer, o próprio processo das palavras de significação já são um processo de tradução, né? Mas, quando a gente estiver traduzindo, por exemplo, um texto, ele fala assim, acho que o autor não atingiu a expressão que ele queria dizer. O que ele queria dizer era isso. Quer dizer, então, o autor depende de uma capacidade, de uma potencialidade de manuseio expressivo dentro do seu próprio sistema linguístico. E na tradução, a gente vai tentar ser fiel a essa capacidade, né? Aqui começam a gerar os paradoxos problemáticos da tradução. Quer dizer, a gente tem que inferir a ideia do autor para tentar produzir uma tradução fiel à ideia do texto original, né? É essa fidelidade a qual a tradução deve perseguir, né? Essa visão de mundo aqui, ela está vinculada ao código da linguagem. Uma visão de mundo determina, né, a maneira como o código vai funcionar. E ela também o representa, como a gente viu lá no processo de significação. E a gente tem, então, esses três círculos em intersecção, essas três esferas, esses três campos, que compõem também a visão de mundo, que é uma visão ideológica, e uma visão de esquemas conceituais, ou seja, como a gente produz significado, tá certo? A gente olha para o mundo e representa ele de uma maneira esquemática, dependendo da nossa interferência nesse mundo e da nossa relação com esse mundo. E a partir de uma ideologia sustentada dentro de um ordenado de concepções sociais, religiosas, étnico-raciais, enfim, tudo mais. Para daí produzir essa visão de mundo, né, essa cosmogonia a respeito da nossa relação com o mundo, certo? Então, dentro da ligação com essa constituição de código, a visão do mundo é um conjunto de representações da realidade que privilegia certas determinações na estrutura de uma língua. Isso quer dizer, na prática, por exemplo, quando temos aqui no português o carro como substantivo masculino, tá certo? Ela ganha lá a palavra, né, a marca masculina. Enquanto a gente tem no francês la voiture, né? Ou seja, ela não tem essa marca e ela ganha o gênero feminino. Quer dizer, há uma compreensão de visão do mundo, do porquê esse referente no mundo ganha essa determinada articulação, essa determinada visão de mundo, tá certo? Enquanto aqui a gente compreende talvez o carro como um transporte, lá eles configuraram o carro ainda, primariamente, como uma máquina, né? Uma máquina, como havia tantas outras máquinas, tá certo?
Então, a visão de mundo sobre os referentes se ordena dentro do código da língua, certo? Então, é isso que a gente vai ter. Visão de mundo interseccionada com código, né? Então, quando a gente tem essa visão semântico-imagética, a gente vai organizando, né, esses sentidos a partir dessa produção de conceito do que seria, né? Outra categorização é a aplicação metafórica disso, né? Quantas coisas a gente não metaforiza no sentido de doar sentido por combinação, né? Uma coisa que parece outra coisa ganha um campo metafórico de uma relação intersubjetiva daquilo que a gente, enquanto comunidade também linguística da construção desse código, aplica sobre essa visão de mundo, né? E ela também está num campo individual, geossocial, situacional, né? Ou seja, não é só a língua que eu compartilho estruturalmente com a minha comunidade, mas o meu próprio ato de fala, de enunciação, de texto, né? Também vai demonstrar minha relação com esse código, né? E vai se manifestar dentro desse código também uma possibilidade de recriação dessas representações, certo? Então, o que a gente tem aqui, agora, já em se tratando sobre recorrer ao estilo, né? A gente tentar ser fiel ao estilo do texto, seguindo aquelas predeterminações do Fraser Tyler, né? Então, primeiro a gente já viu que a ideia original do texto é um ponto difícil de ser atingido, ou seja, o autor é quem teve, já foi mediado por ele, e depois vai ter que ser mediado por nós dentro desse novo código de língua, certo? E isso está referente ao estilo. Como manter o mesmo estilo se eu tenho visões de mundo díspares, né, para produzir essa significação, né? No fim, essa naturalidade que a gente vai encontrar, né, ou seja, o texto traduzido tem que ter a mesma fluência e naturalidade, né, baseado em que preceito de fidelidade. Então, a gente tem lá uma mensagem pretendida, ou seja, aquilo que o autor quis expressar e pôde, dentro da sua capacidade de manuseio do código linguístico, conseguiu evocar, conseguiu enunciar. Então, ele tem uma mensagem pretendida, ou seja, ele põe alguma coisa em enunciado e tem a intenção de que a mensagem seja compreendida de tal forma, tá certo? Depois a gente tem a mensagem virtual, ou seja, aquilo que ela se tornou, aquilo que ela veio a se tornar, né, dentro do, do processo comunicativo. Por fim, a gente tem a mensagem efetiva, ou seja, aquilo que se consolidou ali dentro desse processo comunicativo. E, por fim, a gente tem a intenção receptiva, ou seja, as condições em que esse texto foi recebido, né? É por isso que na aula passada, quando a gente estava discutindo a respeito das teorizações da tradução, a gente entendeu que tradução é uma certa análise, em última instância, uma macro-leitura, ou seja, uma supra-leitura de um texto. Ou seja, todo tradutor, na verdade, é um crítico do texto que está lendo, certo? Ele tem que definir as intenções comunicativas e o que, de fato, dentro daquelas intenções comunicativas, tem de mensagem efetiva, né? De como ela recebe, tá certo? Então, a gente também tem as condições de recepção desse texto, para daí, então, produzir o texto traduzido, tá certo? Então, a gente tem um fluxo no processo de tradução que vai mais ou menos seguindo essa estrutura. Então, a gente tem lá um referente, ou seja, a gente tem algo no mundo, a gente tem um código, né, para representá-lo. Aí a gente tem uma capacidade expressiva, ou seja, aquilo que a gente pode fazer com esse código para representar esse referente. Aí a gente constrói uma mensagem pretendida,
ou seja, aquilo que a gente quer expressar, que a gente quer veicular ali na comunicação. Aí a gente vai ter um tradutor para receber essa mensagem, tá certo? E consolidar essa mensagem efetiva, ou seja, ter ela em mãos, né? Depois que todo esse processo se passa, a gente acaba constituindo o mesmo processo novamente, mas agora em outra língua. Então, a gente tem essa transposição, né? Então, novamente, eu vou ter lá uma mensagem, eu vou ter que pegar esses referentes, ver se tem equivalência com a minha cosmovisão, com a minha visão de mundo, né? Adaptá-los ele dentro do código, né? Reconhecer a minha capacidade expressiva, né? Novamente formar uma mensagem pretendida, para que daí ela recaia sobre o leitor, aí o leitor final, vamos dizer, o nosso público-alvo, o nosso texto-alvo, tá certo? Para então se construir uma mensagem efetiva daquilo que foi reconstruído, certo? Aqui cabe muito a parábola que tem sobre o barco, né? O barco de Teseu. Quer dizer, se eu pego um barco e desmonto ele peça a peça e o reconstruo em outro lugar, ele é o mesmo barco ou ele é um outro barco? Né? O processo tradutório também passa por esse mesmo paradoxo, tá certo? E a gente vai ter, então, equivalência e transposição se unindo, tá certo? Porque a gente tem estabelecimentos linguísticos, mas a gente também tem estabelecimentos interpretativos nesse processo tradutório, certo? Um a gente encontra equivalência, outro a gente encontra transposição, certo? E o paradoxo, então, da fidelidade vai se fixar nesse dilema, tá certo? Então, a gente tem um movimento centrífugo, né? Ou seja, que expulsa do centro do texto para fora, né? E a gente tem um outro movimento centrípedo, né? Que é a tentativa da busca da essencialidade do texto, tá certo? Então, o que a gente tem como marca de alteridade, ou seja, esse movimento centrífugo do texto, a interpretação? Ele já não está mais sedimentado no cerne do texto, mas sim naquilo que eu li do texto, na minha interpretação do texto. Então, ele depende dessa minha capacidade de leitura, tá certo? E das minhas condições de recepção. Já numa busca contrária, né, num sentido centrípedo, de uma força, de um vetor para dentro do texto, ou seja, para a identidade, para o cerne do texto, a gente tem a reformulação linguística, ou seja, em que se equivale construções sintáticas dos códigos da língua, né? A gente tem que ter, então, o domínio dessas estruturas linguísticas, né? E a gente tem que saber a sua função, tá certo? Para que esse texto foi, foi construído, qual é a função dele. Então, tudo isso vai em direção, né, ao cerne do texto. Então, o tradutor ele vai viver desse paradoxo, desses dois vetores, seja ele centrífugo, seja centrípede, entre equivalência e transposição. Tá certo? Eu trouxe aqui, então, alguns exemplos para a gente dar uma olhada, então, como acontece, né, certas escolhas e como os vetores de força entre centrífugo e centrípedo estão sendo manuseados pelo tradutor. Entenda que não há uma bipolaridade entre equivalência e transposição. São predominâncias que agem dentro do processo tradutório. Tá certo? Então, entender que o próprio processo tradutório ele é meio que contrário à ideia de fidelidade, pois ele projeta em si mesmo uma ideia de diversidade, de pluralidade. Quer dizer, o próprio ato de traduzir é um projeto que visa a multiplicação desses sentidos, a variedade desses sentidos, certo? Então, ou seja, o próprio ato de traduzir, ele é contrário à ideia
de fidelidade em estricto senso, ou seja, aquilo que a gente concebe como o máximo não, né? Uma idealização de combinação é, simétrica perfeita, tá certo? Então, por exemplo, temos lá o texto original do Marcel Proust, à la recherche du temps perdu. Então, temos lá. Longtemps, je me suis couché de bonheur. Se a gente fosse fazer uma tradução ao pé da letra, a gente teria: por longo tempo, eu me deitei em boa hora. Seria uma forma de tradução ao pé da letra, né? Mas a gente tem uma tradução aqui, então, do Mário Quintana, que é: durante muito tempo, me deitei cedo. Né? Ou seja, a gente teve uma capacidade interpretativa de não seguir ipsis literis aquilo que está escrito, nem uma reformulação de identificação simétrica da reformulação linguística, tá certo? Mas a gente teve uma capacidade interpretativa para poder adequar esse texto, tá certo? Depois a gente tem o Albert Camus, tá certo? Camus, né? Em L'Étranger. O próprio título, L'Étranger, né, produz para a gente aqui também um, um dilema de tradução, que é, para o Albert Camus, L'Étranger seria uma tradução literal, né, o estranhador, tá certo? Aquilo que é estranho, né? É daí que vem a ideia do estrangeiro. E para a gente aqui, o estrangeiro é simplesmente uma pessoa de outra nacionalidade, né? Então, como não houve uma possibilidade também de um outro título, acabou que o título ficou esse mesmo. Mas a tradução é sempre uma forma de perda também de sentidos. Então, a gente não tem como corresponder de maneira idêntica, né, esse estranhador, né, que está proposto ali na ideia original do Albert Camus, né? Ou seja, atingir essa possibilidade de a totalidade da ideia do texto foi impossível aqui, tá certo? Mas, em se tratando de reformulação linguística, l'étranger, o estrangeiro, é uma tradução direta, tá certo? Mas vamos ali para a frase, então. Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. Então, a gente tem a tradução ali. Hoje, mamãe morreu. Quer dizer, só que a gente já tem uma reformulação de estruturas linguísticas, né? Então, a gente tem ali em cima o passé composé, né? Que a gente tem aqui o nosso pretérito perfeito, quer dizer, a gente não tem essa conjugação com um verbo auxiliar e um verbo no particípio passado, tá certo? Então, a gente põe ali, mamãe morreu, né? Também poderia ser trocado por faleceu, né? Aí a gente vai vendo as combinações de interpretação, certo? E o não sei ficou como aqui ficou como não sei, mas tem traduções que vão colocar eu não sei bem, né? Não sei precisamente, certo? Então deu uma conotação outra para o texto também, certo? Bom, seguindo aqui, então a gente também tem o Baudelaire, Les Fleurs du Mal, né? La nature est un temple où de vivants piliers, né? A natureza é um templo onde vivos pilares, né? A gente não, aqui na tradução do Ivan Junqueira, o vivant não foi traduzido como viventes, tá certo? Aí, numa recorrência poética aqui, para se manter uma estrutura também de número de sílabas poéticas, tá certo? Temos outra tradução aqui do Mário Quintana, do Gustave Flaubert, do Madame Bovary, né? Elle voulut devenir une sainte, né? Ela quis tornar-se uma santa e não virar uma santa,
né? Você vê que essas nuances implícitas na tradução do texto, né, dão conotações para o texto, né? Tornar-se uma santa e virar uma santa tem conotações de nuance para nós no português que precisam dessa adaptação, certo? Por último, a gente tem aqui o Victor Hugo, Les Misérables, né? La nuit était noire, sendo um santuário, né? Então a noite estava escura, sem luz, sem estrelas, né? Ele traduziu noir aqui como escura e negra, né? Evitando conotações raciais. Então a gente também tem a questão política envolvida na hora da tradução, a recepção, né? Quer dizer, adaptar, adequar essa linguagem para novos públicos, para onde a gente está traduzindo, certo? Bom, eu deixei então aqui algumas para a gente traduzir junto e ver que opções a gente poderia trazer dentro dessas traduções, certo? Então, eu queria que vocês escrevessem aí no chat mesmo, pode ser, tá? A tradução para essa frase do Pequeno Príncipe, do Antoine de Saint-Exupéry, tá? É uma tradução possível para a gente analisar as escolhas que a gente faz e como a tradução está muito ligada à interpretação, mais até, ou em consonância com a adequação formal linguística, certo? Então, podem fazer aí, vou dar uns minutinhos para vocês mandarem aí no chat uma possibilidade de tradução, certo? João, será que você conseguiu liberar alguns microfones? Eu precisaria da participação dos alunos, caso eles queiram, porque eu acho que eles só estão podendo pelo chat, correto? Não, agora eu consegui fazer a alteração. Eles Ah, estavam como espectadores e agora eles estão como colaboradores. Então eles podem ah, abrir o microfone. beleza. Então, pessoal, quem se sentir à vontade, quiser comentar, então, a sua tradução, a tradução que fez, se teve algum ponto em que teve que fazer alguma escolha, ou se foi uma tradução que vocês reconheceram ali como uma, uma equivalência linguística. Oi, professor. Oi, Kátia. Então, eu, assim, não sei se teria uma explicação técnica para explicar, né, como eu traduzi, mas tentei fazer uma tradução bem livre mesmo, e levando em consideração esse "on ne voit bien que", né, que a gente no português pensaria nesse só, somente, né. Então eu parti mais desse princípio, só se vê bem com o coração. Mas também concordo ali com a colega que colocou "só enxergamos", né, porque aí vai de Uhum. cada um, mas eu
o que me veio direto à mente, assim, foi esse ver, né, de ver. Acho que eu traduzi bem literal mesmo. Sim, perfeito. Eu acho que teve um processo aqui que todo mundo acabou fazendo e nem se deu conta, né? Porque a gente tem também uma correspondência muito literal para a palavra quer, tá certo? Que todo mundo traduziu como coração, mas ela também poderia ser traduzida como interior, né? Só vemos bem com o nosso interior, aquilo que é essencial, é invisível, aí também outra escolha, para os olhos, e ficou aos olhos, né? São duas escolhas, né? Então, quer dizer, a gente escolheu coração porque é mais simbólico, é um texto infantil, então ela tem uma representação de maior afetividade para a criança, por exemplo. Mas se a gente fosse levar em consideração as nuances existenciais que esse livro propõe, né, até com sua palavra ali que vem na sequência, o essencial é invisível aos olhos, a gente poderia traduzir esse quer como interior, né, como íntimo, talvez. Entendeu? Então, as escolhas são feitas com base nessas interpretações de leitura. A gente teve que ter uma depreensão do que o texto é, para onde ele vai, quem é esse autor, qual é o público que ele alcança, né? E a gente acabou fazendo essas escolhas, né? Para os olhos, e aqui aos olhos, né? Tá certo? Tem uma conotação também aqui para o nosso português, né? Aos olhos é uma sensação mais passiva, de maior intimidade, menos literal, talvez, né? E mais experiencial, tá certo? Então, são escolhas que talvez a gente nem pense no processo tradutório, mas elas estão imbuídas no processo de leitura, tá certo? Um processo de leitura que a gente faz com um certo avanço, porque nós já somos leitores, né? Já temos uma prática de leitura, certo? Mas se a gente fosse ganhar isso em outros códigos, né? Aqui a gente está trabalhando só com par francês e português, mas se a gente fosse trabalhar com outros pares, né? Sei lá, uma língua tupi, por exemplo, uma língua indígena, né? A gente ia ter que fazer um aprofundamento reflexivo a respeito da nossa percepção, da nossa análise de leitura crítica, tá certo? Vou dar sequência com mais alguns exemplos aqui, só para a gente não ficar nesse só. Tá? Então, está aqui, só se vê bem com o coração, o essencial e invisível aos olhos. Aqui não é uma conferência, tá? Da tradução, é só para dar um exemplo também de possibilidade. Tá? Então, la lumière douce entrait par la fenêtre. Né? Como vocês traduziriam essa frase? A luz doce que entrava pela janela, O doce que entrava entrava pela pela janela. janela. Perfeito. Kátia, você acha que essa construção dentro do português, por exemplo, ela tem uma reverberação? A gente usa esse tipo de adjetivação para luz? Eu acho que a gente usa mais iluminação, né? A la lumière douce extrait par uma iluminação, iluminado. A gente poderia traduzir esse doce, como a gente faz também para o inglês, por exemplo, né? O sweet por suave. Então, uma luz suave entrava pela janela. Né? Então, a gente depende de uma leitura, de uma construção, quer dizer, aqui construindo uma imagem metafórica da luz, né? Criando essa espécie de imbricação de sentidos, né? A luz não tem gosto para nós, né? Ela também não tem toque, ela não é uma experiência tátil, né? Então, a gente tenta compreender ela e tenta traduzir ela para uma expressão de adequação dentro do português, correto? Poderia ser uma luz doce, talvez se fosse um poema simbolista, né? Uma tentativa de produzir aqueles múltiplos sentidos, né? Os sentidos que são
mais interligados, a gente poderia, então, ter uma luz doce, por exemplo. Mas, se for num outro tipo de construção, talvez suave adeque melhor, certo? Então, a luz suave entrava pela janela. Aqui. Les vieux livres sentaient les savoirs oubliés. Aqui, pessoal, vocês não tenham preocupação em usar ferramentas, tá? Pode ser até o Google Tradutor, não tem problema. Porque a discussão não está aí, não está nesse lugar, tá? A discussão está na profundidade de leitura e de interpretação. E eu já tentei procurar exemplos que façam mesmo criar esses dilemas para a gente poder traduzir, ok? O velho livro cheirava a saber esquecido. A gente tem também, né, no francês, algumas locuções assim, como o savoir-faire, né, o saber fazer como um sentido só, né, o que seria, sei lá, no inglês, o know-how, né, que eles chamam e tal. Mas a gente não tem essas expressões em português, né? A gente constrói de uma outra forma. A gente importa, né, essas ideias, e mesmo que a gente construa elas em língua, no código, elas não têm o mesmo referente, elas não se constituem da mesma maneira semântico-imagética dentro da nossa conceituação, tá? Então, eu ofereci aqui uma possibilidade de tradução como o livro cheirava a saber esquecido, mas também poderia ser o livro cheirava a um conhecimento esquecido, né? O conhecimento, em forma substantiva, tem muito mais impacto conceitual para nós do que esse verbo saber ali no infinitivo em substantivação, tá certo? Né? O processo do saber ali no infinitivo constrói para nós o nosso conceito de conhecimento, tá certo? Então, é uma possibilidade de tradução também, talvez receba mais dentro do português, tá certo? Mais uma. Então, a gente tem uma tradução. Suas palavras estavam cheias de insinuações, tá certo? Aqui, eu concentrei essa possibilidade polissêmica na palavra plena, né? Ou cheia, né? Repletas de sugestões, a Etienne colocou aqui. Também poderiam ser carregadas de insinuações, né? A gente tem um correspondente direto para isso, né? O charge, né? A gente poderia colocar o plenas mesmo, né? Tem uma forma equivalente, linguisticamente falando, né? Então, essas possibilidades de tradução estão dentro dessa capacidade interpretativa que a gente tem, né? As nuances interpretativas.
onde a gente perderia sentido ou atingiria sentido. Lógico, a gente está trabalhando aqui também com fragmentos, com frases, a gente dependeria de um contexto maior para fazer implicações maiores nas escolhas, tá certo? Então, pô, eu quero dar um outro sentido, o texto tem mais coisas envolvidas, né? Então, eu quero colocar a palavra carregadas, eu quero colocar a palavra repletas, eu quero colocar a palavra plena, né? Porque eu acho que assume mais identidade naquilo que a gente falou sobre identidade e alteridade, sobre processos centrífugos e centrípedos de força no paradoxo da escolha da tradução, tá certo? Mas eu acredito que aí o que a gente tem de mensagem efetiva, tá certo? Mensagem efetiva, ou seja, um ponto comunicacional comum, tá certo? E é para perceber como é esse nível de interpretação, e a gente vai sempre trabalhar com isso, né? Nível de interpretação praticamente como um sinônimo do processo tradutório, né? Implica na nossa prática tradutória, tá certo? Então, a gente tem uma mensagem efetiva constituída com muita satisfação, né? Bem satisfatória, tá certo? Se eu colocasse cheias, se eu colocasse repletas, se eu colocasse plenas, se eu colocasse carregadas, a gente teria uma mensagem efetiva constituída. Agora, há mais além disso dentro do processo tradutório, tá certo? Acho que essa é a última, então a gente tem lá. La vieille dame avait des mains usées pour le travail. Agora, eu vou dizer o seguinte para vocês. Vamos dizer que essa velha dama que a gente está falando aqui é uma lavadeira. A gente colocaria mão gastas. Agora, se essa velha dama fosse uma camponesa que trabalha na terra, a gente usaria mãos gastas? E aí a gente trabalha com um referente do mundo para fazer essa interpretação. O que cada tipo de, de processo no mundo implica nessa adjetivação, né? A internet colocou calejadas, cansadas, gastas, né? Então, são essas nuances que a gente vai perceber dentro do processo tradutório, tá certo? E ver como o contexto muda e como a gente não pode fazer simplesmente, né, uma tradução ipsis literis, né? Ou seja, palavra por palavra, mas sentido por sentido, embora essas ambas esferas estejam correlacionadas, certo? Então, por hoje é só, pessoal. Na próxima semana eu vou tentar ver o que aconteceu aqui com o link também, tá? Acho que teve um probleminha hoje. Não era para ter, vou conferir isso melhor, tá bom? Então, por hoje é só, pessoal. A gente viu, então, esse processo de fidelidade, o que se trata a fidelidade do processo de tradução, tá certo? Na próxima aula, eu vou tentar trazer excertos maiores para a gente trabalhar e fazer esse tipo de discussão dentro do processo tradutório. Beleza? Professor, tenho só uma perguntinha, por gentileza. Claro, Lucas, fica à vontade. As nossas aulas são sempre às quartas-feiras, nesse mesmo horário, não tem outro dia da semana, é só apenas uma vez na semana, certo? Isso, apenas uma vez na semana, às quartas, das 7 horas. Certo. Eh, os links, eles ficam ali na página principal da página, mas a gente não recebe toda semana ele por e-mail, né? O link da aula é sempre o mesmo e a gente não recebe por e-mail. Ou pode mudar? Eu vou. Não, a princípio, eu vou ver o que aconteceu hoje, mas a princípio não é para mudar o link, é para ser Tá, sempre o mesmo link, né? Eu criei uma reunião recorrente no Meet, né? Com o entendi. mesmo link sempre. Alguma coisa Anterior eu aconteceu queria ter hoje. entrado, mas eu não localizei o link, daí por isso que eu É, não consegui ver. então, até falar para o João que está aqui acompanhando a gente,
para a gente tentar criar, então, ou publica no mural, ou dispara e-mail, eu não sei como pode ser feito, João. Sim, teoricamente, esse link era para ter sido enviado novamente, porque a inscrição desse projeto foi pelo Simpla e toda semana deveria ser enviado o link, independente se fosse o mesmo ou se fosse um outro link, pelo e-mail pessoal do aluno. Pois é, porque nas primeiras aulas eu recebi por e-mail e depois eu não recebi mais, aí na aula passada eu fiquei perdida e não consegui acessar. Sim, e eu vou verificar o que aconteceu, porque eu mandei ontem o link para o setor de eventos para enviar para os alunos, mas pelo jeito não foi enviado, não é mesmo? Certo, não foi. E a outra questão era, mas eu acho que foi feito por vocês, eu não sei se foi um erro, né, no início da aula eu não conseguia nem acessar o microfone, nem a câmera, nem a mensagem, então não tinha como comunicar ali, se fosse necessário. Quanto a isso, Kátia, a gente está tentando regulamentar alguns protocolos, tá? Então, a princípio, vai entrar dessa forma e daí a gente vai ir liberando ali. Entendi. Tá? Eu me atrasei um pouco ali para fazer esse processo de liberação, mas porque esse microfone, eu também não estou sabendo muito como dá, a gente tem que colocar vocês como colaboradores da aula, porque parece não no ativo. Uhum. Não, tá tudo bem, era só para saber, porque no Zoom é tranquilo, você pode, travar o microfone e a pessoa não acessa o microfone, mas ela consegue escrever no chat, né. Agora no Meet eu não uso muito, então eu vi que ele ficou bloqueado, eu não conseguia reagir de maneira nenhuma ali. Mas, enfim, só para esclarecer também, vai ser assim, mas eu vou, Vai assim que o liberando. pessoal entrar, eu vou liberando, Tá certo? bom, professor, tá ótimo. João, se tiver alguma coisa da minha parte que eu possa fazer para resolver esse mal entendido aí do link, tá? Depois você me manda um e-mail, aciona eu aí, que eu tento ver o que eu posso fazer. Beleza? Sim, professor. Obrigadão, então, pessoal, pela aula de hoje. A gente se vê, então, quarta-feira que vem, tá bom? Boa noite. Boa noite, obrigada.